cantar, não é? Sou meio suspeito para falar, porque eu sempre gostei desde a minha meninice. Meu avô, que já está com o Senhor, ele tinha uma fita gravada de quando eu era ainda menino, né? Não sei quantos anos eu tinha, não devia ter, sei lá, meus 5, 6 anos, e eu estava cantando aquele corinho Cativeiro, né? O cativeiro, Deus já fez acabar. E eu estava cantando esse corinho, e ele gravou eu cantando esse corinho. Uma das ocasiões em que nós tivemos o privilégio de estar juntos, ele me mostrou essa fita, né? E eu falei, não tem jeito não, desde quando eu era criança, gostava realmente de cantar. Dona Geni, esposa do Sr. Jaime Crawford, que também já está com o Senhor, sempre vinha falar comigo, né, sobre a disposição que eu tinha de realmente cantar. A voz sempre sobressaía na igreja. E sabe, irmãos, eu não faço isso para me aparecer, não. É realmente uma coisa que eu gosto de fazer, e faço realmente para a honra e a glória do Senhor. Então eu sempre, em qualquer lugar que eu vou, a minha voz sempre vai sobressair, né? A não ser que os irmãos se disponham também a cantar com disposição, para a gente poder igualar as vozes aí, porque realmente é gostoso, né? E principalmente quando nós estamos na presença do Senhor, cantar com disposição, canta com vontade, para que quem passa lá fora possa escutar os cânticos que estão sendo executados aqui dentro, e as palavras cheguem aos ouvidos das pessoas lá fora. Muito bem, assim como ontem, o nosso horário já está lá. Estamos começando no mesmo horário que nós começamos ontem. Então vamos ser breves. Vamos abrir novamente a nossa Bíblia no primeiro versículo que nós lemos ontem. Alguém está lembrado ou não? Primeiro versículo que nós lemos ontem. Isso. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 6. Esse foi o primeiro versículo que nós lemos ontem. Nós vamos ler ele de novo, porque se vocês estão lembrados, ontem eu falei que nós íamos falar de pelo menos duas coisas que estão, dois problemas, né, que estão rondando a igreja do Senhor, querendo realmente fazer com que aqueles que são servos de Deus não deem um bom testemunho e assim contribuem também para a salvação de novas almas. A intenção de Satanás é realmente trazer grandes problemas para a igreja do Senhor e fazer com que as pessoas não levem Deus tanto a sério. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E frisamos então o versículo 8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual, ou seja, ao diabo, resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E nós chamamos a atenção para o que está no versículo 8, a exortação, né, de Pedro para com os irmãos, a fim de que eles estivessem sóbrios, a fim de que eles estivessem vigilantes, sempre lembrando que o diabo, o nosso adversário, ele diz o vosso adversário, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nós chamamos a atenção para isso.
para que nós, como servos de Deus, para que aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus, que já creram no Evangelho de Deus, estejam atentos, estejam com os olhos abertos, para que não sejam, e estejam vivendo a realidade de que o inimigo não está dormindo, o inimigo não está quieto no seu canto, mas ele está bramando como leão, procurando oportunidade. E eu frisei ontem que o inimigo está atento à vida daqueles que deixaram de fazer a sua vontade, aqueles que deixaram de viver a vida como escravos do pecado e passaram então a ser servos de Deus. Aqueles que ainda estão vivendo na escravidão do pecado, não é a preocupação do inimigo. Ele não está preocupado com essas pessoas, porque essas pessoas já estão caminhando a passos largos para a perdição. Mas a preocupação dele, e cada vez mais acirrada, vai ser, principalmente nesses últimos dias, em que a igreja do Senhor está vivendo aqui na terra. Você crê nisso? Você é um cristão, você é um servo de Deus, você é um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você crê que realmente está às portas a vinda do Senhor Jesus Cristo? Você crê nisso? Ou ainda tens dúvida? A palavra de Deus fala que nos últimos dias surgirão homens colocando em descrédito a vinda do Senhor Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus Cristo. Então não se deixe levar por esse pensamento, não. A vinda do Senhor Jesus Cristo está às portas, e aí os nossos olhos têm que estar atentos, nós temos que estar sóbrios, temos que estar vigilantes, todos aqueles que são servos de Deus, estar sóbrio, estar vigilante, porque se o inimigo das nossas almas tem tentado até agora alguma coisa em relação à nossa vida com Deus, agora ele vai tentar mais ainda, porque o seu tempo está acabando. Então fica atento. E nós olhamos ontem então para a frieza espiritual. Lembra, né? Que nós olhamos ontem. Diz ali, a palavra de Deus fala que com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E meus irmãos, aquela iniquidade, como foi falado ontem, até mesmo na oração, iniquidade quer dizer pecado. E aquelas palavras ali, elas não foram dirigidas a descrentes, elas não foram dirigidas a pessoas que não conheciam a salvação, a pessoas que não viviam a salvação, a pessoas que não conheciam o Senhor Jesus Cristo, mas ela foi dirigida a pessoas que conheciam. Ali está se referindo a pessoas que com o aumento da iniquidade, elas vão se esfriar. O amor para com Deus, o amor para com as coisas de Deus vai se esfriar, ou vai se esfriar com o aumento da iniquidade, com o aumento do pecado no meio daqueles que foram feitos filhos de Deus. Então estejamos atentos, os olhos abertos. Eu disse, se não me engano, lá no Jardim do Honor, eu creio que foi lá, que nós como servos de Deus não podemos subestimar o inimigo. Nós não podemos subestimar o inimigo. Nós não podemos ser prepotentes ao ponto de dizer eu estou de pé, eu estou seguro, eu estou de pé e eu tenho certeza de que eu não caio. O próprio Senhor diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Não subestime o inimigo. Esteja atento, vigilante, pedindo constantemente a proteção e a direção do Senhor. Aquele que foi tentado, mas que não se deixou levar pela tentação. Então nós falamos ontem sobre a frieza espiritual. Nós começamos o cristão começa a sua vida com muito ânimo, com muita disposição, com muito amor. Está disposto a fazer tudo que está relacionado com a obra de Deus com muito amor, com muita disposição, com muita prontidão. Mas conforme vai passando o tempo, ao invés desse amor aumentar, o amor para com Deus, parece que os pensamentos e os olhares começam a se desviar de Deus. E aí a gente começa a olhar mais para as pessoas, começa a olhar mais para as pessoas, começa a olhar mais para os problemas.
problemas. E aí a gente vai, o nosso amor para com Deus vai se esfriando. E nós vemos ali, e eu frisei isso ontem, né? Que ali não está dizendo que o amor de poucos se esfriará. Ali também não está dizendo que o amor de todos se esfriará. Mas ali está falando do amor de muitos, muitos. E isso deve realmente nos preocupar, para que nós estejamos atentos, a fim de não fazermos parte destes muitos, cujo o amor a Deus e às coisas de Deus se esfria. E eu terminei ontem perguntando como está o seu amor para com Deus. Como está o seu amor para com Deus? Há disposição em tudo que está relacionado com Deus? Há disposição? E se não há disposição, abra o seu coração, porque Satanás está olhando e ele pode aproveitar essa indisposição para com as coisas de Deus para lançar um dardo inflamado e te derrubar, né? Te fazer cair. Você não vai, não estou falando aqui de perder salvação, não. Estou falando de cair realmente num mau testemunho e coisas desse tipo. Agora hoje nós vamos olhar, embora aqui rapidamente, e para tanto nós vamos fazer a leitura de um versículo no livro de Malaquias. Malaquias. Os nossos pensamentos vão ser rápidos, irmãos, porque o hora não permite que nós falamos bastante a respeito do assunto. Mas você pode depois pesquisar em casa, você pode olhar em casa e tirar mais ensino. Malaquias, capítulo 1. E nós vamos ler para a nossa meditação apenas o versículo 6. Versículo 6 diz assim: Malaquias é o último livro do Velho Testamento, o último, né, antes de Mateus. Malaquias 1:6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, aqui quem está falando essas palavras é o Senhor Deus, né? É Ele quem está falando essas palavras a Malaquias. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis em que nós temos desprezado o teu nome. Então aqui nós temos, eu quero frisar isso aqui, né? Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Onde está o meu temor? Nós vivemos em dias onde as pessoas estão, eu diria até muito pouco, né? As pessoas estão procurando realmente o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Eu usei essa expressão, mas ao mesmo tempo eu tenho pensado que os meios religiosos, na verdade, não estão nem um pouco preocupados com o pecado e, portanto, eles não podem anunciar o Senhor como Salvador, né? As pessoas estão anunciando realmente a Deus e ao Senhor Jesus Cristo apenas como aquele que salva a vida aqui, né? Relacionada a esse mundo. E muitas pessoas têm procurado a Deus para resolver os seus problemas pessoais. Então Deus tem sido procurado muito mais como um gênio da lâmpada do que quem Ele verdadeiramente é. As igrejas, entre aspas, as religiões, estão aí, na verdade, preocupadas em anunciar tantas outras coisas, mas não anunciam, não pregam que o homem é pecador e precisa do Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas o fato é que há muitas pessoas que têm se chegado aos pés do Senhor
e o tem reconhecido como Salvador. Isso é muito bom, né? O Senhor se alegra com isso. Há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E se nós temos pessoas no nosso meio que ainda não têm o Senhor Jesus como seu Salvador, por que você não torna possível uma festa lá no céu hoje? Já pensou que privilégio? Os céus festejando por sua causa? Que beleza, não é? É tão gostoso quando a gente pensa que o nosso nome está escrito lá no céu. Então pensa nisso, né, também. Olha que maravilha, no dia da sua conversão houve festa no céu. Nós não imaginamos quantos estavam lá festejando, mas havia ali uma infinidade de anjos juntamente com o Senhor, se alegrando, né, realizando uma grande festa, porque você se converteu, porque você voltou para Deus. E se há alguém no nosso meio aqui que ainda não providenciou, não tornou possível uma festa lá no céu por sua causa, faça isso hoje, né? Faça isso hoje. Então há muita disposição para crer no Senhor Jesus. Todos tiveram uma disposição muito grande para crer no Senhor Jesus Cristo como o Salvador. Mas há uma coisa que o Senhor quer ser também, e às vezes Ele não tem sido. Às vezes nós falamos muito, né? E eu acho até uma falta de respeito você não usar a palavra Senhor antes do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo falar Jesus Cristo, né? Jesus Cristo veio, Jesus Cristo fez isso, eu não consigo. Eu só consigo falar o Senhor Jesus Cristo. Agora, só falar Senhor Jesus Cristo também não resolve nada não, né? Ele tem que realmente ser o Senhor da sua vida, Ele tem que ser o Senhor da minha vida, Ele tem que ser o Senhor daquele que um dia se converteu e anuncia para todas as pessoas: eu sou um salvo. O Senhor quer realmente ser o Senhor da nossa vida. E nós vemos nesse trecho aqui em Malaquias que Ele está falando exatamente sobre isso, né? Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Onde está o meu temor? E nós vamos falar agora rapidamente exatamente sobre isso. Uma outra coisa que ronda aqueles que são servos de Deus e que foram introduzidos no corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja, além da frieza espiritual, a falta de temor a Deus. O que é temer a Deus? Será que é ter medo de Deus? Será que temer a Deus é ter medo de Deus? E quando nós vamos olhar para o significado da palavra temor, quando relacionada ao Senhor, nós percebemos que ela está mais relacionada com reverência, né? Ela está mais relacionada com reverência. Ela está mais relacionada com honra ao nome do Senhor. E de fato essas duas coisas só são possíveis. Eu só posso reverenciar o Senhor, eu só posso levar realmente o Senhor a sério se eu estiver obedecendo a Ele. Se eu estiver obedecendo a Ele. Então temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é reverenciá-lo, é respeitá-lo, é levar em consideração aquilo que Deus acha e aquilo que Deus pensa. É levar em consideração. E nós sabemos que Deus só vai ver que está havendo realmente uma reverência e um respeito para com Ele. A única forma de Deus medir essa reverência e esse respeito é através da obediência. É através da obediência. Nós temos versículos dentro da palavra de Deus relacionados com o temor ao Senhor. Temer ao Senhor, o que providencia, o que isso traz de bom para o homem, o que isso traz de bom para aquele que realmente leva Deus a sério, para aquele que o reverencia, para aquele que o respeita.
Nós vemos em Atos que no princípio da igreja, né, estamos olhando isso aí na escola dominical. Quem está acompanhando a escola dominical está podendo ver aí alguns textos relacionados com o princípio da igreja, com as dificuldades que os irmãos tiveram no princípio da igreja, as coisas boas que aconteceram. E nós vemos que ali na igreja primitiva havia o temor ao Senhor, havia o respeito, havia a reverência. As pessoas realmente levavam Deus a sério, eles não zombavam de Deus, como nos nossos dias. Eles não brincavam com Deus. Há pessoas nos nossos dias que pelas suas vidas, pelas suas atitudes, elas estão, na verdade, zombando de Deus. E às vezes até nós nos perguntamos, será que realmente creem na existência de Deus? E não estou falando agora, irmãos, de descrentes, não estou falando agora de pessoas que não conhecem a Deus, não. Estou falando de pessoas que conhecem a Deus e que com as suas vidas estão mostrando, estão na verdade zombando de Deus. É como se Deus não existisse. É como se Deus não existisse. Então falta temor, está faltando respeito para com Deus, está faltando reverência para com Deus. E nós não podemos esquecer em hipótese alguma aquele versículo que nós começamos. Satanás anda em derredor, como um leão, procurando uma oportunidade. Ele está procurando uma oportunidade. Lembrar que o versículo fala que a gente tem que estar, aquele que deixou de ser um escravo do pecado, um filho do diabo, e passou a ser um filho de Deus, um servo de Deus, ele precisa estar constantemente com os olhos abertos, vigiando, estar sóbrio, né? Estar atento, para que não seja pego na armadilha de Satanás. E quando eu falho no meu temor, no meu respeito, na minha reverência para com Deus, eu estou abrindo uma porta para que o diabo possa, através disso, me levar a um distanciamento de Deus. Nós vemos lá na igreja primitiva que o temor a Deus tornava possível o crescimento da igreja. Lembra disso? Em cada alma havia temor, e o Senhor fazia o que? Ele acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então agora você coloca sem temor. O que acontecia? Uma igreja sem temor a Deus, o que vai acontecer? Não vai crescer, não vai gozar das bênçãos de Deus. Então é algo sério, é algo importante, porque nós podemos ter certeza e convicção de que nesses últimos dias Satanás vai trabalhar nessa área também, porque ele sabe que se não houver temor, respeito, reverência a Deus por parte daqueles que são servos de Deus, a igreja não vai crescer, as almas não vão ser acrescentadas por Deus. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós vemos que ele foi um homem muito sábio. E há um versículo chave ali que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quer ser sábio? Teme a Deus. Agora, se você não teme a Deus, não terás sabedoria. Não viverás uma vida sábia. E com toda certeza sofreremos o dano, né? Por não temer a Deus e não ter a sabedoria vinda de Deus para qualquer decisões que nós venhamos a tomar. Provérbios 22:4. Eu estou evitando de procurar na Bíblia, estou apenas acompanhando, fazendo menção, porque o nosso tempo passa muito rápido e se a gente for olhar para todos os trechos, nós não vamos conseguir, vamos passar muito do tempo. Olha lá para Provérbios capítulo 8. E versículo 13. O temor do Senhor é o
odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então aquele que teme ao Senhor tem ódio, ou pelo menos deve ter ódio do pecado. Por quê? Porque o pecado é inerente à vontade de Deus. E se eu realmente temo a Deus, no que diz na questão de respeitar a Deus e de reverenciar a Deus, como eu disse no começo, a única maneira de eu respeitar e a única maneira de eu mostrar reverência a Deus é obedecendo a Ele. Logo, se eu peco, eu estou desobedecendo, porque o pecado é uma ofensa a Deus. Não é isso? O pecado é uma ofensa a Deus. Nessa ocasião, o Senhor Jesus Cristo estava numa casa e colocaram diante dele um paralítico. 4 homens desceram aquele paralítico, e as pessoas que estavam ali estavam como que esperando que o Senhor Jesus ia se dirigir àquele homem e falar assim: olha, levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. Mas de repente o Senhor Jesus chegou e falou assim: ó filho, os teus pecados estão perdoados. E as pessoas falaram: mas peraí, quem é esse que pode perdoar pecado? Não há ninguém que possa perdoar pecado senão Deus. E de fato, por que só Deus pode perdoar pecado? Porque o pecado é uma ofensa a Deus, não é? Quando o homem desobedeceu ali no jardim do Éden, ele não ofendeu Pedro, ele não ofendeu Maria, ele não ofendeu Tiago, ele não ofendeu José, ele não ofendeu fulano ou ciclano ou quem quer que você coloque aí, que você queira colocar, mas a ofensa foi a Deus. Então é só Deus que pode perdoar pecados, e Ele perdoa os pecados por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então não há outro meio de perdão de pecados senão por meio do Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Então o pecado é uma ofensa a Deus. Então, se eu quero reverenciar a Deus, se eu quero respeitar a Deus, é preciso que afaste de mim aquilo que é desagradável aos olhos de Deus, que é reprovável aos olhos de Deus. Então, se eu tenho em mim o temor do Senhor, eu vou me afastar do pecado. O pecado não vai ser agradável. Eu tenho que odiar o pecado, igual está aqui em Provérbios, né? O que ele falou lá no começo? Ele diz assim: ó, o temor do Senhor é odiar o mal. E aí põe um ponto e vírgula, e ele fala assim: ó, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Eu odeio. Por quê? Porque tudo isso aqui é mal. Tudo isso aqui é mal. E se eu temo ao Senhor, eu tenho que odiar todas essas coisas aqui. A soberba, né? O orgulho. Ah, como nós vivemos um tempo de orgulho, né? Cada um está preocupado consigo mesmo e o outro que se vire, né? Isso é egoísmo, é uma das raízes do orgulho. Arrogância, não há mais humildade. Não há mais humildade, até mesmo dentro da igreja, não há mais humildade. Até mesmo entre os discípulos havia esse problema. Certa ocasião eles estavam discutindo qual deles seria o maior no reino do céu. Falta humildade. Estas coisas têm que ser odiadas, né? O mau caminho tem que ser odiado. A boca perversa tem que ser odiada. Se você olhar para o livro de Tiago, Tiago ocupa um bom espaço do seu livro falando sobre a língua, né? A língua, que tanto pode falar bem, como também pode falar mal, que tanto pode abençoar, como pode amaldiçoar. Então estas coisas são pecados, e estas coisas não devem fazer parte da vida daquele que é um crente no Senhor. Mas como que essas coisas não vão fazer parte da nossa vida? Apenas se houver em mim o temor do Senhor.
se eu respeitar o Senhor, se eu reverenciar o Senhor, se eu em todas as decisões da minha vida, se em todas as coisas que eu for fazer, eu perguntar antes, mas se o Senhor estivesse no meu lugar, o que ele faria? Será que ele faria isso mesmo? Será que ele agiria dessa forma? Pensa nisso, irmão. Nós temos que pensar dessa forma. E estou falando tudo isso, coisas no nosso meio. Então, aquele que teme ao Senhor, odeia o pecado. Aquele que não teme, o que ele vai fazer? Ele ama o pecado. Ele ama o pecado. Você quer saber se você teme a Deus? É só ver se você gosta do pecado ou se você tem ódio pelo pecado. É a coisa mais fácil do mundo, né? No temor do Senhor há também recompensa. Então, se eu não temo ao Senhor, automaticamente não tem recompensa. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Estou fazendo só menção porque nossa hora já foi embora. No temor do Senhor há confiança. No temor do Senhor há firme confiança. E Ele será um refúgio para seus filhos. Então, se eu temo ao Senhor de coração, eu confio. Nós olhamos esses dias para Elias, né? Imagine você lá na situação de Elias, lá no Monte Carmelo, né? Não lá no Monte Horébio, lá no Monte Carmelo. Nós olhamos para Elias no Monte Carmelo e no Monte Horébio. Lá no Monte Carmelo, Elias foi um homem destemido. Ele enfrentou o inimigo. Ele falou assim: olha, não vai chover, só vai chover mediante a minha palavra. E ele tinha plena confiança, ele sabia que o Senhor o havia aprovado que ele assim o fizesse, então ele confiava. Tenho plena convicção de que só vai chover mediante a minha palavra. Aí ele manda reunir os profetas de Baal. Olha, vamos reunir todo mundo, vamos fazer um altar, e aquele Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Ele sabia que Baal não ia responder nunca com fogo. Ele tinha plena convicção disso, plena certeza. Então ele preparou tudo aquilo. Pode fazer, pode gritar, pode retalhar, pode fazer o que vocês quiserem. Ele tinha plena certeza que o fogo não desceria do céu, senão pelo Deus que ele servia, né? Tinha plena confiança. Sabe por quê? Porque ele temia o Senhor, ele respeitava o Senhor, ele reverenciava o Senhor, e o Senhor retribuía todo esse respeito e toda essa reverência. E é assim, o Senhor retribui todo o respeito e toda a confiança. O temor do Senhor prolonga a vida. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Então, se eu não temo a Deus, eu posso correr o risco de ter a minha vida abreviada, né? É difícil não entrar em detalhes, mas nós temos versos bíblicos que nos dá autoridade para isso, né? A palavra de Deus, certa ocasião, falando sobre a ceia do Senhor, né? Dando um ensinamento ali sobre a ceia do Senhor. E ele fala ali sobre pessoas que estavam fracas, pessoas que estavam doentes e pessoas que já estavam dormindo. Eram servos de Deus, mas que foram tirados por Deus, exatamente por estarem vivendo uma vida de mau testemunho. Então, se eu temo a Deus, se eu respeito a Deus, se eu reverencio a Deus, Deus vai prolongar os meus dias, até para que com o meu testemunho muitas outras pessoas se convertam. Mas se eu não temo ao Senhor, se eu me identifico como servo do Senhor, mas vivo uma vida desregrada, Deus pode abreviar a minha vida, para que eu não dê mais testemunho, mais mau testemunho, e contribua com que mais almas vão para o inferno. Ou você acha que crente, um cristão, não pode contribuir? Na verdade, ele não pode contribuir com que pessoas vão para o inferno, mas ele acaba contribuindo, né? Se não houver o temor do Senhor. No temor do Senhor nada falta. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmo 34:9. Se eu temo ao Senhor, eu posso viver a certeza de que nada vai faltar. Não é fácil viver isso não, né, irmão? Não é. Mas a verdade é essa, a palavra de Deus fala que é assim. Então, se eu não temo ao Senhor, eu não vou ter
o socorro bem presente do Senhor, se eu não respeitá-lo, se eu não reverenciá-lo. No temor do Senhor, a santidade é aperfeiçoada. Se eu temo ao Senhor, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, a minha santidade, ou seja, a minha separação de tudo aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus, vai ser aperfeiçoado dia a dia. Aperfeiçoado dia a dia, a minha santidade, né? Quando nós olhamos para Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, nós temos ali que ele termina dizendo assim: de tudo que ele havia falado, a suma é. O que ele quis dizer com a suma o que mais importa é: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Isso é essencial para o homem. Agora, assim como ontem, cabe agora a pergunta: você tem realmente vivido uma vida de temor a Deus? Tens realmente vivido uma vida de temor a Deus? Nós temos, né? Vou colocar eu no meio também, não sou perfeito. Nós temos vivido uma vida de temor a Deus? Se não temos vivido, estamos perdendo muita coisa. Estamos contribuindo também para que o céu perca muita coisa. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos, nessa terra. E a vontade de Deus é que todos e em toda parte se arrependam. Mas eles não vão se arrepender se não há quem pregue. E eu já falei lá no Jardim Leonor: você pode pregar o Evangelho com palavras, mas você pode também pregar o Evangelho sem palavras. Eu posso pregar o Evangelho de um púlpito, eu posso pregar o Evangelho através de um folheto, eu posso pregar o Evangelho através das ondas do rádio, da televisão. Há diversas formas de audivelmente pregar o Evangelho. Mas há também a forma de pregar o Evangelho com a vida. Com a vida. Sem mesmo a necessidade de falar qualquer coisa. Que nós estejamos realmente atentos para o fato de que o nosso inimigo anda em derredor, buscando uma oportunidade para fazer-nos desviar dos caminhos do Senhor, ou até mesmo mal testemunhar do Senhor. E que a frieza espiritual em nenhum momento nos pegue, e que a falta de temor ao Senhor, a falta de reverência, a falta de respeito sequer passe perto da nossa vida. Que o Senhor possa abençoar e que possa acrescentar tudo aos corações dos irmãos, todos nós, desde que nós olhamos desde sábado até agora. Que o Senhor possa realmente estar falando nos corações, que nós possamos meditar cada vez mais a palavra de Deus e vivermos nesse mundo como luzeiros, mostrando realmente a luz que é o Senhor Jesus Cristo, a fim de que as trevas se vão e as pessoas possam realmente crer no Senhor Jesus como Salvador. Amém. Amém. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer, por esse período que nós passamos juntos. Nós vamos estar voltando para Araxá, provavelmente depois de manhã. Ainda os meninos querem fazer alguma coisa aí na cidade. Na segunda-feira estava tudo fechado. A intenção era ir amanhã embora, mas nós vamos, com a permissão do Senhor, vamos embora depois de amanhã, na parte da manhã. E nós pedimos realmente que os irmãos continuem lembrando de nós em suas orações. O trabalho em Araxá é um trabalho bom, mas é um trabalho também que, assim como em todos os lugares, tem problemas, tem dificuldades e carece realmente da oração dos irmãos. E a nossa vida, em particular, eu, minha esposa, os meninos, as crianças, nós precisamos também da oração dos irmãos. Então estejam sempre lembrando da sua oração aqui, da sua oração em casa, ore por nós. E nós temos certeza de que a oração dos irmãos vai realmente fazer com que o Senhor mova as montanhas e esteja nos ajudando como Ele tem feito até então. Mais uma vez eu digo, como eu tenho dito em todas as outras ocasiões, as portas da nossa casa estão abertas. E nós vamos ter um prazer muito grande de receber os irmãos lá conosco.
tenham façam o possível, né? Se estiverem passando por lá, ou se quiser sair daqui para ir lá, não precisa nem avisar, né? Pode chegar lá, é só tocar a campainha e nós vamos abrir o portão para vocês entrarem. Vai ser um prazer recebê-los lá conosco. Que Deus possa estar abençoando todos e nos abençoando também. Amém.